Queria ler com vocês hoje Marcos, capítulo 16, versículo 1 a 8. Nós estamos no dia do Senhor e este é o dia que todo domingo, nós reunimos neste dia desde a época de Cristo por causa da ressurreição. E é sempre importante e bom voltar para esta doutrina, porque ele é um dos doutrinas centrais do Evangelho. E nossas esperanças futuras e até para esta vida são tudo baseado na realidade desta ressurreição. Então é sempre importante rever esta doutrina de vez em quando. É uma doutrina essencial para a doutrina cristã e para a vida cristã. Marcos 16 tem várias passagens que mencionam a ressurreição. Esse fato da ressurreição no Novo Testamento é mencionado mais de 40 vezes no Novo Testamento. E Mateus capítulo 28, 1 a 10 fala acerca da ressurreição. Lucas 24 também. E Marcos 16 diz: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemoreis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor desvenda os nossos olhos neste dia, para que podemos contemplar as maravilhas da Tua lei, maravilha da Tua ressurreição neste dia. Ilumina nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações por Tua graça. E merecido a nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, mais uma vez nós podemos pensar sobre o que nossa cultura em geral pensa sobre a ressurreição, e você não vai ver muitos jornalistas falando acerca da ressurreição. Este momento, o momento mais importante, é mais importante da criação. Talvez, nós não podemos medir os grandes atos da palavra de Deus, mas certamente um dos grandes atos em toda a história do mundo. Mas nós não ouvimos nada sobre isso nas universidades, nos consultórios. Ninguém está falando sobre a ressurreição de Cristo. Mas naquela época, imagina essas mulheres chegando lá e os outros discípulos, Marcos e outras que relatam sobre a ressurreição. Também a ressurreição nunca foi alguma coisa comum, Então sempre é um milagre assim tremenda, e certamente nós seríamos reagir, imagina como estas mulheres ficaram atônitos naquele dia. Não havia outra opção se não anunciar aquilo que aconteceu aos seus amigos. E é exatamente isso que nós estamos fazendo cada dia do Senhor, desde aquela época, anunciando que o Senhor vive hoje. E Ele não é um homem
normal. E nossa fé, nossas esperanças não estão baseadas em coisas deste mundo, desta natureza, mas o Criador dos céus e a terra tem dado a nós promessas e Ele tem feito atos, o ato da ressurreição, o mais poderoso deles. E com isso, nem a morte, né, nem nada neste mundo pode retirar de nós a esperança que nós temos por causa da ressurreição de Cristo. Então, eu espero que, trazendo nossas mentes de volta a este texto, nós podemos ser lembrados no meio, né, das suas vidas, talvez cheio de complexidades, talvez de problemas físicos, problemas no relacionamento, problemas com filhos, assim, tantos problemas financeiros e problemas no seu país, com os governantes, problemas nos outros países, com guerras e tantas coisas acontecendo, mas que vocês podem ser encorajados no meio de qualquer circunstância, qualquer situação, o cansaço físico, talvez o cansaço pessoal que está agora impactando o seu corpo, mas lembra que tudo isso é passageiro e Cristo ressuscitou. Nós temos lutado várias batalhas teológicas acerca deste momento. Muitos teólogos recentes, nos últimos 200 anos, eles queriam atacar esta teologia. Eles são teólogos, né? Hoje nós chamamos eles de teólogos liberais e eles ainda existem hoje. Né? Então, às vezes, você pode ver um livro e ensinamento destes tipos de pessoas que vão dizer que isso é impossível, que milagres e ressurreições e espíritos e anjos e essas coisas não existem, porque nós não conseguimos ver estas coisas, nós somos seres que são limitados ao espaço e tempo, e essas coisas são extra espaço e tempo. Então, estas não são verdades que nós podemos, assim, colocar nossas vidas em cima disto. Então, basicamente, eles têm uma religião que é chamada humanismo. Eles querem pregar amor e caridade, mas não por causa de uma razão transcendente. Não teria uma razão além de espaço e tempo, deste vida passageiro. Então, eles criticam toda essa ideia da ressurreição de Cristo. Mas, irmãos, nós não queremos meramente entrar em debates teológicos e acadêmicos e meramente ir à guerra contra os liberais. Certamente nós precisamos fazer isso, mas tem alguma coisa muito pastoral aqui nesta doutrina da ressurreição. Eu espero que vocês reconheçam isto neste dia. Se Deus é aquele que ressuscita dos mortos, então temos o nosso plano de ação fixo neste mundo. Se nosso Deus é aquele Deus que ressuscita os mortos, nós sabemos como viver neste mundo. Jesus Cristo era muito mais do que um mero, né, Chico Xavier, né, ou uma outra figura espiritual. Ele é diferente de Buda e de Gandhi e várias outras. Eles não foram ressuscitados como Cristo foi. Ele ressuscitou dos mortos. E esta doutrina faz toda a diferença. Se ele não ressuscitou dos mortos, nós podíamos colocar ele na mesma classificação de todos esses outros gurus espirituais da história. Então, sua crença sobre a ressurreição vai determinar muita coisa e é essencial para a fé verdadeira. É bom ser lembrado da história bíblica
toda a história, teologia da redenção, quando nós estamos falando acerca da ressurreição, porque talvez ele parece assim desconecta e não é importante se nós esquecemos toda a história. Então vamos relembrar nossa história, a história da humanidade, sim, a história bíblica. Vamos trazer de volta, né, a criação deste mundo, né? E vamos lembrar de Gênesis capítulo 3, a queda e a maldição e todas as coisas maus que acontecem em nossa vida. Isso, este mal, esta queda, estas pragas, essas ervas daninhas, esses corpos falíveis, estes problemas todos que nós podemos imaginar ou pensar, eles são parte deste queda, maldição que existe neste mundo. Então, se não tem uma linha histórico, né, um progresso, nós não iríamos ter esperança para todas as nossas dores e aflições e ansiedades. Nós não iríamos ter uma resposta para tudo aquilo. Mas a palavra de Deus e a ressurreição é o parte triunfante de nossa alegria e esperança. Existe uma linha histórica se desenrolando em toda a mensagem bíblica. Esta linha histórica da redenção, a saída primeiro do povo do cativeiro do Egito, sendo salvos, tendo vida. Aí vocês podem ver os reis, Davi com as grandes promessas de um Salvador para chegar terras e bênçãos que estão prometidos, busca de shalom, paz, alegria, como as coisas deveriam ser. Tudo isso foi perdido na queda. E na maldição nós não experimentamos o shalom, a bênção de nosso Deus todos os dias. E tem muitas coisas ainda cheio de dor e aflição. Mas todas essas promessas, eles eram profetizados, eles vieram antes do grande Redentor. Mas a promessa é que alguém, um herói, ele vai restaurar aquilo que está quebrado, ele vai colocar de volta as coisas em ordem como era para ser na origem, no jardim do Éden, quando o homem tinha comunhão com Deus, quando o homem andava com Deus e eles eram assim, pai e filho. E certamente nós podemos pular para o final da história e entender muito bem quem é este Messias prometida. E é Jesus. E ele percebeu isso. Ele sabia que a superação da morte e do pecado eram parte da sua salvação messiânica. Ele entendia, Jesus, que ele tinha que suportar a dor e a aflição. Ele tinha que receber maldição sobre ele. Ele tinha que ser o sacrifício. Em Mateus 16, ele tinha isto na consciência dele. Nós podemos ver isso explicado em algumas passagens. Rapidamente eu vou ler para vocês Mateus 16 e Mateus 17, alguns versículos. Em versículo 21 de 16 é dito: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Ele sabia que isso era realidade dele. E Pedro, chamando-lhe a parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeça, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Parece que Pedro estava cego neste momento para esse grande plano
que Cristo iria executar. Ele iria redimir um povo. E, em última análise, toda a criação vai ser redimida por Cristo. Uma nova humanidade em Cristo. E Pedro, neste momento, está querendo, por causa de uma amizade, por causa de uma coisa meramente humana. Ele não tinha a fé e a compreensão necessária, adequada. Ele tinha planos meramente para esta vida passageira. Mas Jesus, então, corrigiu ele fortemente. Este teu plano não está considerando a redenção e a grande obra que eu preciso executar para salvar meu povo. Que glória é este para nós. Mateus 17 também explica isso para nós, que Jesus sabia o plano redentor, e descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém contais a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias vinha primeiro? Então Jesus respondeu a eles, e ele falou e conversou com eles sobre essas dúvidas e perguntas. Mas ele sabia que ele precisa passar por tudo isso. Jesus Cristo, então, na ressurreição, ele comprova, ele mostra para nós que ele não é meramente deste mundo, ele é acima da natureza. Então, vocês estão sofrendo por causa de uma natureza caída, mas você pode ter esperança. Jesus é acima desta natureza caída. E as coisas desta natureza caída vão ser restauradas, porque Ele é o Criador, Ele é o Recriador, aquele que restaura uma criação quebrada. Ele demonstrou muitas vezes no ministério dele como ele poderia restaurar mãos, todos quebrados. Ele restaurou os doentes, aqueles que tinham os lepros. Ele curou o aleijado e doente. Quer dizer, quando a natureza, o corpo físico estava cheio de corrupção, ele tinha o poder de restaurar. Quando ele estava no mar, e as ondas estavam batendo muito forte, ele simplesmente falou para acalmar. Ele está demonstrando o poder dele sobre a criação. Então, nossa teologia, nós podemos ver que o primeiro Adão é que trouxe para nós toda esta corrupção por causa de desobediência. Mas o mundo, por causa disto, está em grandes trevas. E vocês ainda experimentam isto. Isto que a palavra de Deus, isso é claro para nós, a palavra de Deus ensina isso. O segundo Adão, então, ele é o Messias. Ele vai restaurar todas as coisas, incluindo sua vida. Ele vai derrotar todos seus inimigos, e ele já tem feito isso. Ele tem derrotado Satanás, domínios e tronos. Este é o que a palavra de Deus ensina. Grande libertador é Cristo. Todos os seus medos. Minha sogra está no hospital hoje. Alguma coisa aconteceu com ela. Nós não entendemos muito bem o que aconteceu. Mas ela está no UTI. E nós não sabemos o que vai acontecer com ela. E nenhum de nós sabemos. Nós temos pais que morreram recentemente. Nós temos tios que vão morrer. E nós temos muita gente. E nós também. Não tem muitos que são muito idosos aqui. Mas todos nós estamos naquele caminho. Mas em Cristo a própria morte
para o povo dele já está derrotado. E nem a morte é um inimigo que não pode ser derrotado em nossas vidas por causa da ressurreição. Então, eu espero que vocês estão... se pode ter alguma coisa que pode te animar neste mundo, é só isso. Te animar verdadeiramente, te dar uma esperança que é além das suas problemas. Eu sei que são fortes às vezes. Eu sei que os casamentos às vezes não andam bem. E tem problemas relacionais muito fortes. E por causa de tudo isso, você talvez está muito abalado. Mas todos eles, se nós podíamos calcular todos os dores deste mundo e adicionar, e quanta dor seria isso, não compara com as promessas de Deus. E esta é a única fonte de alegria que você pode receber. Não tem uma outra coisa dessa natureza que pode te consolar, porque tudo que você coloca suas esperanças, que é meramente deste mundo, é passageiro, é limitado. Mas nosso Deus é infinito. Então, até quando nossas mães e pais estão morrendo, nós podemos ter a paz. Em Mateus capítulo 4, nós temos mais um exemplo disto. Eu vou ler também alguns versículos a seguir, só para trazer à sua memória esta grande batalha. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Lembra? Nós temos falado sobre este texto várias vezes. Para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Como é que Jesus derrotou Satanás e os problemas e dificuldades da vida dele? E no que ele colocou o coração dele, as esperanças? Ele sempre colocou a esperança dele na palavra, nos promessas, na lei, na verdade, na comunhão de Deus. Ele respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É um relacionamento com Deus para toda a eternidade que é o mais importante de tudo. Então Jesus, ele entrou em toda esta batalha, né? Até indo de encontro com a criatura mais poderosa que existia, Satanás. Mas ele não é mais poderoso do Criador e o Filho de Deus. Então, em nosso lugar, Jesus fez esta batalha. Aquela batalha que começou ali com a serpente. Aquela batalha que começou ali, né, com mentiras, com rebeldia, com idolatria. Tudo isso foi oferecido e o ser humano naquele momento comprou a ideia, infelizmente, de que a criatura é melhor do que esperar e confiar no Criador. Esse sempre vai ser nossa batalha ao longo da nossa vida. Em quem nós vamos acreditar, em quem nós vamos amar em primeiro lugar, em quem nós vamos colocar todas as nossas esperanças e nossa confiança. Em Deus ou em qualquer outra coisa. E estas são as batalhas exatamente que Cristo lutou. Ele entrou nesta batalha e ele entrou nesta batalha de uma maneira assim, talvez mais forte do que qualquer outro ser humano. 40 dias. Quer dizer, ele era fraco fisicamente, totalmente, e naquela fraqueza ele está indo de encontro com a criatura mais potente e mais bela que existia. Então, essa inimizade, desde aquela época, está entre ti e a mulher. E esta inimizade, nós ainda sentimos entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça. E isso que aconteceu na vida de Cristo. A cabeça do serpente foi esmagada. Te ferirá a cabeça. Com a ressurreição, o pé de Jesus está, né, destruindo a cabeça do serpente. E tu lhe ferirás o calcanhar. Quer dizer, irmãos,
nós também sofremos. Imagina que alguns de vocês já tivemos um problema no calcanhar e você sabe que aquilo dói muito, aquele te machuca, você vai mancar com aquele problema. Então, todos os seus problemas físicos e emocionais, todos os seus problemas ali na alma, em relacionamentos, em qualquer área da sua vida, é parte deste grande luta da maldição contra a restauração de Cristo. Nós estamos neste meio termo ainda. Então, Jesus, ele, com esse pano de fundo histórico, teológico, sobre a real natureza da realidade, ele entra neste mundo, ele entende a história desta forma, e ele entra nesta história como figura central. E o apóstolo Paulo explica isso para nós, quando o apóstolo Paulo encontrou o Salvador ressurreto. Depois de uma vida de rebeldia contra o Deus de Israel, contra o Deus verdadeiro, ele é encontrado, ele tem um encontro com o Deus ressurreto, Jesus. Aí ele vai explicando depois daquele momento. Ele explica este novo dia que está sendo inaugurado com a ressurreição de Cristo. E ele vive. Então, irmãos, nós nunca podemos diminuir esta doutrina da ressurreição. Na verdade, o apóstolo Paulo explica que isso é uma parte integral, é um componente vital, essencial do evangelho verdadeiro. Nós podemos ver em 1 Coríntios, por exemplo, 15, o apóstolo Paulo explicando o que é o evangelho, o conteúdo do evangelho. E ele usa 3 palavras. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Agora ele vai explicar o que é este evangelho. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Primeira parte, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Então, o sepultamento de Jesus é parte do Evangelho. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 3 aspectos, ingredientes do Evangelho que são essenciais. O mundo, com todos os esforços, quer tentar banir esta realidade. Eles não querem que isso acontece. Desde a época daquela semana mesmo, quando Jesus foi enterrado, os governantes e o mundo não queriam que ele saísse de lá. Então eles colocaram, lembra, uma grande pedra. Esses são os governantes romanos, esses são os potenciais do mundo. Imagina, se eles não querem que isso seja aberto e retirado, eles vão colocar o exército mais forte ali, os homens mais fortes. E quem é que pode derrubar estes homens? Eles pensavam. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. O mundo sempre vai querer derrubar esta ideia e realidade da ressurreição de Cristo. Por isso, as meninas, quando elas chegaram lá, as senhoras, indo para tentar ter cuidado, cuidar do corpo, chegam ao sepulcro para ungir o corpo morto. Eles não estavam esperando o que aconteceu. Elas perceberam que não havia nenhum poder sobre a terra, que era então, nem nunca seria capaz de manter Jesus
trancado ali, no túmulo, e morto na sepultura. Esta é a história da ressurreição bíblica. Então, irmãos, como devemos viver à luz da ressurreição de Cristo? Esses irmãos, eles receberam uma mensagem muito importante. Logo depois da história da ressurreição em Mateus, nós ouvimos a grande comissão, né? Contar aos discípulos sobre a ressurreição é imediatamente isso que elas tinham que fazer. Então, vamos receber alguns encorajamentos e alguns imperativos, algumas deduções lógicas e claras sobre este grande momento, esta grande realidade para nossas vidas. Primeiro, nós devemos ver nesta doutrina a grande poder e autoridade de Cristo em nossas vidas, mas assim, sobre o mundo inteiro. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, o que Ele quer que nós façamos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, ensinando-os a guardar. Esse seria outro momento para, ensinando-os a guardar. Um dos grandes privilégios é que nós podemos ser estudantes de Cristo e aprender com Ele como obedecer a todos os mandamentos bons e sábios de Cristo. Essa é a grande tarefa da igreja. Esta é a grande tarefa de nossas vidas, de aprender a obedecer. É o final, assim, o ápice da discipulado é que tem pessoas que sabem guardar todas essas coisas. Não é só entender intelectualmente, mas é viver esta realidade. Este é nosso grande objetivo como discípulos de Cristo. E nesta tentativa de obedecer ao Senhor, nós temos grandes promessas. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a consumação, até o final, até aquele dia quando não vai ter mais batalha. Quando a igreja não vai ser mais uma igreja militante, mas vai ser totalmente vitoriosa. Nós também, em segundo lugar, primeiro era que nós devemos ver a suprema autoridade do Rei ressurreto. Segundo, devemos também ganhar coragem. Irmãos, coragem. A ressurreição é o começo do fim de Satanás. E com o poder da ressurreição na sua vida, com o Evangelho de Cristo, você deve ganhar coragem de enfrentar Satanás nas suas muitas manifestações na sua vida. Ah, sim, você tem um problema, no casamento, É terrível aquele, eu sei, perturba tua alma muito. Mas não compara com o poder de Cristo e o poder da ressurreição. Neste poder, então, ganha coragem para lutar e para fazer o que é necessário para obedecer ao Senhor, para que as coisas sejam restauradas. É no poder da ressurreição que você vai lutar. É no poder de Cristo que você vai ganhar coragem para continuar na sua luta individual, qualquer que seja. A ressurreição é o começo do fim de Satanás. Entra nesta história, entra nesta guerra. A fim da rebelião já começou. Satanás, sim, ele está atuando, ele é como um leão, mas ele, num certo sentido, já está derrotado. Então, não tem medo, ele já está derrotado. Ele só tem um pouco de tempo ainda, ele está morrendo.
Às vezes não parece, mas essa é a realidade teológica dele. O poder dele está limitado. Ele não pode trazer cegueira a todos. Ele não tem esse poder de fazer isso por causa de Cristo. Este é o que o Novo Testamento ensina a gente. Ele já está reinando por causa da ressurreição. Domínios foram conquistados por Cristo na ressurreição. A vitória final é inaugurado na ressurreição de Cristo. Foi inaugurado e vai ser consumido na volta de Cristo. Nós vivemos entre a inauguração desta vitória e a consumação. Nós precisamos correr até ali no poder de Cristo. Isso é importante. Hebreus e várias outras passagens explica este para nós. O já feito é a ressurreição. E este é o ponto culminante de toda a obra de Cristo. Este é, né, o final. E o aspecto ainda não do reino do Messias é óbvio. Ainda não está totalmente todas as coisas debaixo, visualmente, do poder de Jesus ainda. Este é onde nós vivemos. Neste ainda assim já conquistado e ainda não totalmente todas as coisas submisso a Cristo, mas nós pertencemos à vitória e esta é a nossa direção na vida. Este é o caminho que nós precisamos andar. E com alegria e com força e esperança nós podemos combater a batalha. Finalmente, nós devemos mencionar a ressurreição e a restauração de todas as coisas. Porque a ressurreição é o início da restauração de todas as coisas. Eu não sei, mas eu espero que isso traz ânimo para você. Nós não podemos viver meramente com nossos olhos fixos neste era passageiro. Nossa vida, 2019, o que está acontecendo no mundo e nossa vida pessoal, esta enfermidade, este relacionamento quebrado, nosso foco não pode ser meramente nisto. Mas no meio desta realidade triste, muitas vezes em nossa vida, nós precisamos enxergar isso, interpretar todas estas realidades na luz da ressurreição. Em nosso coração, nós temos uma lente interpretativa para entender as nossas dores e dificuldades, incluindo o poder do Evangelho, da restauração, da ressurreição. Então, isto é a alegria do mundo. Nossas doenças vão passar e todas as coisas em Cristo vão ser resolvidas. Às vezes lá na aldeia nós temos muito mato ali e a luta é grande para controlar esse mato. Né? O rio fica sem possibilidade de usar por causa da sujeira do mundo e isso é muito triste, né? Seria tão bom poder nadar ali, ver peixes e etc, mas por causa de todos esses problemas, isso não é possível. Mas a ressurreição de Cristo é o início de tudo que está morto, assim, a restauração de tudo isso. Romanos 8 explica isso numa passagem tão triunfal, pois ele foi submetida à inutilidade, não pelas suas próprias escolhas, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Quem foi debaixo deste amaldiçoação? Assim, a natureza física, mas na esperança de que a própria natureza será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra,
recebendo a gloriosa libertação dos filhos de Deus. Então, toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, nós temos Cristo em nós temos o Evangelho, nós temos os primeiros frutos do Espírito. E esses frutos, mais uma vez, esses frutos vão crescer. Um dia já está iniciado e vão frutificar totalmente. Gememos interiormente por causa dos nossos problemas, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção de nossos corações. A natureza, então, está esperando a adoção dos filhos. Então, se nós queremos ver essa natureza restaurada, vamos continuar a obra da igreja, vamos plantar igrejas, vamos pregar o Evangelho, vamos restaurar almas e vidas, porque é assim que um dia, quando toda a família de Deus está salva, que as coisas todas vão ser restauradas. Lembra, Jesus, na obra dele, ele demonstrou isso várias vezes, como ele vai restaurar as coisas, as ondas, o mar, os peixes, né? As doenças tinham que obedecer à voz do Criador. Assim, o mundo não vai acreditar nisso, irmãos. Os governantes não vão dar bala para isso, as universidades não vão falar sobre isso. Mas eu quero te perguntar, sua cosmovisão, sua fé, sua realidade é dirigido por este Deus da ressurreição ou pelas outras ideias do mundo? Você não precisa, você não deve acreditar em Darwin, né? E suas ideias, e seus seguidores, né? Que têm falado muito acerca da criação, porque Deus é o Criador. Ele sabe como as coisas funcionam. Nós lemos Jó no início deste culto. Eu queria trazer a sua memória nesse final, o que Jó falou sobre a ressurreição. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele e minha carne, verei a Deus. Irmãos, seus olhos estão fixados neste Redentor ressurreto. Sua vida está sendo controlada por Ele. Suas esperanças e derrotas estão meramente limitadas a este mundo? Ou você está lembrando desta realidade no seu dia a dia? Eu sei que é fácil esquecer isto. Então, por isso, nós podemos vir para a igreja e ouvir o que a palavra de Deus diz sobre essas gloriosas doutrinas. Que isso pode encorajar nossas vidas no meio de qualquer luta que você tem. Que nós podemos continuar a luta de fé, a fé cristã, acreditando na ressurreição de Cristo e em tudo que isso implica para nossas vidas. Vamos viver assim esta semana para a glória de Deus. Vamos fechar em oração. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar por este grande obra de Cristo em nosso lugar. É certamente além de nossa compreensão e muitas vezes além daquilo que nossa alma consegue entender. Mas, Senhor, ilumina nossos olhos. Abre nossos olhos e nossos ouvidos e nossas línguas para que nós podamos falar como o Senhor, que nós podamos agir como o Senhor e que nós podamos entender. Isso que nós pedimos, grato pela ressurreição, em nome do grande Mestre que viveu tudo isso por nós. Em nome dele que nós oramos. Amém.